Boa noite, queridos irmãos, irmãs de SEACLA e todos os outros que estão nos ouvindo. Nós vamos dar continuidade ao livro de Jesus no Lar, essas importantes lições que têm falado tão fundo ao nosso coração, durante todo esse tempo. Hoje nossa lição será de número 41 e ela, particularmente ao meu coração, falou muito alto, porque ela é uma lição, vocês vão ver, vai nos fazer refletir muito as nossas atitudes, os nossos pensamentos, diante de certos comportamentos que nós ainda temos. Vamos nela? O título é O Incentivo Santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou, irritado, contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, ao observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhes a mágoa, Jesus falou, condescendente: um santo aprendiz da lei, desses que se consagra fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade. Em seguida, as saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente?
porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador, desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que a abandonaste, e se te não é possível, por agora, servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valoriza o teu acústico mais prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz, em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. É uma lição, né, como eu falei para vocês lá no início, que a gente vê, que a gente percebe, que a gente se coloca muito dentro dela, né? Nós somos muito esse jumentinho que empaca muitas vezes, que não quer trabalhar porque não se acha em condições para tal, que acha que não tem qualidades morais ainda para fazer o serviço de Deus, para fazer o serviço de Jesus, e nos colocamos naquela condição de que sempre querer receber e não nos doarmos, porque como Tadeu está ali nesse conflito, junto a Jesus, com seus pensamentos, com sua conversa, nós também nos colocamos muitas vezes junto a Jesus, falando para ele que, Senhor, eu já quero tanto ser melhor, eu já sei tanto, eu já estudo tanto. Por que eu não consigo ainda fazer as coisas como elas deveriam ser feitas? Por que eu ainda empaco como jumenta lá da nossa lição? Por que eu ainda sou tão irritadiça? Por que eu ainda sou tão impaciente? Por que eu ainda tenho meus desânimos? Tenho pouca boa vontade para o trabalho que me é colocado para o meu crescimento espiritual? Porque muitas vezes
achamos que porque estamos estudando, porque estamos sabendo, amanhã já seremos espíritos superiores, amanhã já seremos espíritos perfeitos. E não é assim, né? A doutrina espírita nos ensina que a nossa modificação, a nossa moral, ela vai sendo melhorada justamente à medida que nós trabalhamos, à medida que nós observamos o quão é necessário para cada um de nós aprender essas lições através do trabalho, né? Seja dentro do nosso lar, na sociedade, nas nossas casas que frequentamos, em todos os lugares nós somos chamados para que esses ensinamentos eles saiam de nós de alguma forma em favor do outro e, consequentemente, em favor de nós mesmos. É aí que nós iremos crescer. E não podemos fazer como Tadeu, né, que estava querendo largar tudo, não por não amar Jesus, não por não entender os ensinamentos de Jesus, mas por não se achar à altura de Jesus para que esses trabalhos fossem feitos por ele. E assim somos nós muitas vezes. Quando o entendimento e as reflexões nós não fazemos com muita boa vontade, nós caímos nesse mesmo sentimento que o Tadeu está nessa lição. Mas quando nós nos voltamos para a oração, quando nós refletimos nessa lição, nós vemos que Deus nunca nos abandona, né? Ele se serve de nós, apesar das nossas imperfeições, para o nosso crescimento e para a ajuda do nosso próximo. E é através do nosso próximo que nós crescemos. Tadeu compreendeu isso através do seu sonho, onde o protetor espiritual dele conversou com eles, levou a ele o esclarecimento que aliviou o coração dele. E assim também os nossos protetores espirituais fazem com a gente. Eles vêm até nós quando estamos assim, quando ficamos mais cabisbaixos, com nossos sentimentos pouco trabalhados ainda, né? Muitas vezes o desânimo chega, a vontade de abandonar determinados serviços chegam também, mas o nosso anjo guardião está atento e ele sabe que nós queremos muito trabalhar, que nós queremos muito nos melhorarmos. E ele nos ajuda, eles nos tiram, através da nossa oração, desse estado de tristeza, de desânimo, de abatimento. Nós ainda somos igual a esse jumento da história, né? Empacamos, ficamos irritadiços, ficamos desanimados, não queremos trabalhar muitas vezes, mas Deus acreditou nesse jumento e pediu a Tadeu que não se desfizesse dele, porque apesar de toda a imperfeição que esse jumentinho ainda traz nele, ele é um trabalhador. Ele leva alegria às pessoas que estão esperando o remédio, ele leva alegria às pessoas que estão aguardando a visita de Tadeu, que chega com esse jumento. Né? Apesar das dificuldades que o jumento apresenta, o jumento chega, né? Porque Tadeu, com seus esforços, também faz com que esse jumento ande, com que esse jumento trabalhe. E assim nós precisamos ir nos olhando, né? Refletindo sobre as nossas atitudes, para que os nossos pensamentos não cheguem a esse nível, como o Tadeu nos colocou aqui na lição. Precisamos muito estar em oração, nos vigiando, para que a gente não perca as oportunidades que chegam até nós para o trabalho, por nos acharmos que não temos condições de fazer. Se o trabalho chega, é porque nós temos condições de fazê-lo. E se não temos, o trabalho vai nos ensinar a ter. Se não tivermos o trabalho, se não começarmos,
a aprender, como é que nós vamos conseguir essa experiência, né? Então, todo o trabalho que nos chega, precisamos pedir a Deus, precisamos pedir aos nossos protetores, a Jesus, que nos ajude a caminhar com esse trabalho, desenvolvê-lo da melhor forma possível, e Deus vai usar a nossa boa vontade para que esse trabalho transcorra da melhor forma possível. E é através dessa boa vontade que o nosso anjo guardião nos leva pelos melhores caminhos. Basta que a gente tenha olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, que muitas vezes essas solicitações de trabalho nos chegam de todas as maneiras, a começar pelo nosso lar, nossa família, né? Ali dentro tem as pessoas que precisamos trabalhar nossos sentimentos. Ali dentro tem as pessoas com as quais precisamos crescer. E a sociedade, né? Os lugares que frequentamos, em qualquer lugar que estejamos, em todos os lugares nós somos chamados ao trabalho. Basta que a gente esteja com ouvidos e com os olhos de ver e de ouvir. Porque às vezes nós achamos que o trabalho precisa ser muito grandioso para que a gente esteja trabalhando, né? Não é. É nas pequenas coisas que a gente vai aprendendo, que a gente vai se burilando, e vamos também pouco a pouco não sentindo esse desânimo, né, que muitas vezes ocorre com cada um de nós, em todas as tarefas, não só nos trabalhos espirituais, mas também no nosso trabalho, né, onde ganhamos o nosso dinheiro, o nosso sustento. Muitas vezes o desânimo chega na família, onde achamos que parece que não muda nada, mas muda sim. Às vezes achamos que está tudo sempre igual, eu quero ser melhor com as pessoas que estão na minha casa e não consigo. Mas às vezes nós não estamos observando com olhos de Jesus para observar o quanto já melhorou as coisas com aquelas pessoas que estão no nosso lar. Então precisamos observar. Às vezes achamos que aquele chefe que está lá, intransigente, impaciente, muitas vezes fazendo com que nós percamos até noites de sono, é o nosso local de trabalho. Então precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Então, quando pedimos a Jesus o trabalho, Ele nos manda. Quando pedimos a Deus o trabalho, Ele nos manda. Mas nós precisamos estar atentos para esses trabalhos, né? E principalmente não deixar de atender ao chamado. Muitas vezes a gente se coloca mesmo nessa posição de que eu não sou capaz de fazer, até na nossa casa espírita, né? Eu não sou capaz de fazer determinado trabalho. Claro que é. Claro que somos. É só usarmos aquilo que Deus deu a todos nós, que é a nossa inteligência e a nossa boa vontade. Essa boa vontade é que precisa ser muito trabalhada, é que precisa ser ter muita reflexão da nossa parte para ver se não é o comodismo que está me fazendo não querer assumir determinadas responsabilidades, se não é a falta de fé, né? Porque nós somos muito dados ao comodismo, né? Então precisamos estar atentos, levantar do sofá, levantar de frente da televisão e aceitar os trabalhos que nos chegam, porque o trabalho que nos chega é o nosso burilamento, né? É onde nós podemos nos purificarmos. Então, vamos olhar com carinho tudo aquilo que chega para nós, tudo aquilo a que nos convidam para fazer, e vamos aceitar, né, de boa vontade, vamos ver o que pode. Depois a gente vê como fica, mas vamos aceitar, vamos ver como a gente pode ajudar da melhor forma e não deixar
esse pensamento que chegou em Tadeu fazer morada em nosso coração, que é de achar que não está à altura do trabalho de Jesus. Se não estivéssemos à altura do trabalho de Jesus, Ele não teria nos colocado aqui para esse trabalho. Ele teria colocado só espíritos superiores, né? Então vamos pensar nisso. Fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira. Um beijo grande.